Queridos, então muito boa noite para você, mais uma vez, para aqueles que talvez foram chegando ao longo desse início do culto. Que bom que você pode estar com a gente, conosco, e a gente então está chegando ao fim da nossa série de mensagens com o tema Ainda Não é o Fim. Ao longo dessa série, então, nós viemos nos últimos 3 cultos, hoje é o 4º culto dentro dessa série, nós viemos conversando sobre as consequências, algumas sequelas, por assim dizer, que a crise da pandemia e tantas outras crises também que têm acompanhado o nosso país nesse momento, tem trazido sobre as nossas vidas. E eu falo tantas outras crises porque a nível mundial e no nosso país a gente tem sofrido com a crise da pandemia, né, do coronavírus, mas no estado do Rio Grande do Sul a gente sofre com a estiagem, né, a falta de chuvas. Nós vivemos também uma crise política no nosso país, toda uma situação, e em meio a tudo isso que a gente está vivendo, a crise, 3 coisas a gente trabalhou de consequências da crise sobre as nossas vidas. A primeira coisa que a gente viu foi que essa crise, a nível mundial e no nosso país, desestabilizou os nossos sonhos, tirou os sonhos, os nossos planos para o ano, foram praticamente todos por água abaixo, ou durante um bom tempo, pelo menos alguns meses, foi por água abaixo. Uma outra consequência da crise sobre as nossas vidas foi que a crise desestabilizou então as nossas finanças. E ainda então a gente viu que juntando a crise, tirando os nossos sonhos, mexendo com as nossas finanças, ela também mexeu com aquilo que nós fazíamos. E o que isso quer dizer? Na medida que a crise mexeu, em primeiro lugar, com os nossos sonhos, ela tirou a nossa esperança. A crise, antes da crise, a gente tinha planos para o ano, e na medida que a gente tinha controle sobre a nossa vida, a gente perdeu esse controle, os nossos pés ficaram sem um chão, e agora a gente ficou durante um bom tempo sem esperança. Quando a crise retirou ou mexeu com as nossas finanças, nós vimos que a alegria foi retirada. Porque o nosso mundo, ele vive muito forte o consumismo. Em boa parte, um dos grandes deuses da nossa cultura são as finanças. E aí, quando nós perdemos um certo controle, quando um pouco das nossas finanças e o nosso consumismo não está mais tão cheio, tão forte, nós perdemos um pouco, então, da nossa alegria. E quando a gente perde a nossa esperança, quando a gente perde a nossa alegria, a consequência é que a gente ainda tem que se apegar um pouco naquilo que a gente faz. Porque uma das coisas que dá sentido às nossas vidas é justamente aquilo que nós fazemos. Para muitos é aquilo que você faz como estudante, para outros é aquilo que você faz no seu trabalho. E a crise mexeu com aquilo que nós fazíamos. Em grande ou em pequena medida, nós não conseguimos mais fazer as coisas como antes. E tudo isso se juntando, nós vimos que para muitos o fim da vida chegou. Quando eu perco a esperança, quando eu perco a alegria, para muitos é o fim da vida. A grande questão que nós ouvimos então até aqui é, mesmo que você perca, mesmo que a crise tire os seus planos, tire os seus sonhos, a sua alegria, a sua esperança não pode estar firmada naquilo que você planeja. A sua esperança tem que estar firmada em Cristo, que está vivo. E a gente viu isso na Páscoa. O Jesus que ressuscitou, ele nos diz que ele tem controle sobre tudo na face da terra. E a nossa esperança tem que estar nele. A segunda coisa, então, é que na medida que, mesmo que as nossas finanças se percam de alguma maneira, mesmo que a nossa alegria se esvaie um pouco, a nossa alegria não pode estar no consumismo. A nossa alegria, nós vimos a partir do apóstolo Paulo, tem que estar no fato que nós... Paulo diz, estejam vocês contentes, tendo que comer e o que se vestir. Viva uma vida piedosa. E essa vida piedosa é o quê? Buscar em primeiro lugar Deus de maneira piedosa. E essa piedade que Paulo fala o dinheiro nos afasta muitas vezes de Deus. Então busque a Deus e não se preocupe com o resto dos bens. A alegria verdadeira se encontra em a gente ter uma comunhão com Deus. E por último, na medida que a nossa esperança vai sendo refeita, que a nossa alegria vai sendo refeita, nós redescobrimos que o real sentido da nossa vida, o real motivo da nossa alegria de a gente existir, se encontra em achar o verdadeiro porquê. E nós vimos que o verdadeiro motivo de nós existirmos não está naquilo que nós fazemos simplesmente por trabalhar, simplesmente por estudar e tantas outras coisas.
O verdadeiro porquê da nossa vida se encontra em ser bênção. Nós vimos isso lá em Abraão, e que isso é quando Deus diz: "Sê tu uma bênção", e se estende para todos os povos. O grande desafio que nós temos como povo de Deus é ser uma bênção. Mas ainda assim, nós temos uma última pergunta que a gente quer responder na série de hoje. Será que o nosso mundo está chegando ao fim? Porque quando nós vemos todas essas consequências, toda essa crise, as várias coisas que o nosso mundo está sofrendo, a gente pode se perguntar: será que isso não é sinal de que está chegando o fim dos tempos? E isso é algo que provavelmente em algum momento se passou na sua mente, porque na minha mente também se passou. Em primeiro lugar, porque nós, como cristãos, acreditamos que um dia Jesus vai voltar. E nós cremos que quando Jesus voltar, de alguma maneira vai ser o fim desse mundo. Não quero dizer que essa frase, do jeito que eu estou dizendo, está extremamente correta. Mas eu quero dizer que comumente nós acreditamos que quando Jesus voltar, o mundo vai chegar ao fim. Segundo, nós nos perguntamos se tudo isso que está acontecendo no mundo é o fim do mundo, porque nós somos acostumados a associar que o fim do mundo ele vai vir juntos de sinais que vão anteceder esse fim. Assim como mesmo eu citei esse texto de Mateus 24 no início do culto, e que eu vou novamente citar já, um pouquinho mais para frente. E geralmente esses sinais aos quais a gente usa para se perguntar quando vai ser o fim, né, são sinais que a gente geralmente usa, que são marcados pelo sofrimento, por catástrofes. Isso quer dizer o quê? Quanto mais catástrofes, quanto mais sofrimentos no mundo, mais a nossa geração, mais pessoas vão acreditar que o mundo está chegando ao fim. Mas, queridos, a gente precisa se perguntar se esse critério de sofrimentos, de dores, realmente é correto. É claro que a gente olha, porque quando a gente usa esses critérios, quase toda geração que já se passou no nosso mundo vai pensar que a sua época está mais próxima ainda da volta de Jesus. Quando nós olhamos para o nosso mundo, a quantidade de mortes que está acontecendo com a pandemia, que já passou das 200 mil mortes no nosso mundo inteiro, a gente vai dizer, bom, crise de mortes, né? Crise da pandemia, crise política, crise hídrica no nosso estado do Rio Grande do Sul, é o fim do mundo provavelmente, está mais próximo. Mas eu preciso dizer que talvez, se você fizer a pergunta para algumas pessoas diferentes, se o mundo está piorando, se o mundo está chegando ao fim, muitas pessoas não vão responder que o mundo está chegando ao fim. Essa pergunta ou esse critério que para alguns serve de que o mundo está piorando, para outras pessoas elas vão dizer que não, se você perguntar para elas. Muitas pessoas vão dizer que, se você analisar o que era o nosso mundo há alguns milhares de anos atrás, ou nem tantos milhares, talvez poucos anos atrás, como a ciência tem avançado, como a humanidade tem achado respostas para doenças e assim tantas outras coisas, muitas pessoas vão concluir dizendo que em uma larga escala, em macro escala, o nosso mundo não está piorando. Pelo contrário, tem pessoas que realmente acreditam que o nosso mundo está se tornando melhor a cada dia. E aí, como dizer, ou quais são os parâmetros que a gente vai usar para dizer se o mundo está piorando ou se está melhorando? Por isso, diante desses dois fatores, que talvez complicam ainda mais para a gente saber ou conseguir dizer o que está acontecendo com o nosso mundo, a pergunta de verdade que a gente precisa responder diante da nossa época é: para onde que o nosso mundo está caminhando? E aí a resposta, Jesus mesmo já deu em Mateus 24, que nós lemos. Jesus ele diz: ainda não é o fim do mundo. Por que Jesus vai falar isso? Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais essa ideia que é o tema de hoje, de que ainda não é o fim do mundo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que os cristãos do primeiro século, eles não acreditavam, não olhavam para o mundo de uma maneira progressiva. O que isso quer dizer? Os cristãos bíblicos da época do livro de Atos, eles não acreditavam que o nosso mundo vivia um progresso. Então já cai por terra aqui a ideia daqueles que pensam que o nosso mundo está gradativamente melhorando pelos nossos esforços ou porque Deus está agindo no nosso meio para tornar o nosso mundo melhor em si, por si só, por assim dizer. Os cristãos primitivos não acreditavam que o nosso mundo estava melhorando. Por outro lado, em segundo lugar, eles também não acreditavam
que o nosso mundo estava piorando cada vez mais. Eles não acreditavam que cada vez mais as coisas iam se tornando pior ao ponto de a gente ter que se retirar desse mundo, de a gente sonhar de sair desse mundo, quase no sentido de interpretar o que Paulo diz, de que morrer é lucro, a ponto de dizer, eu não vejo a hora de morrer porque isso vai ser bom. Hoje mesmo eu estava vendo uma mensagem do pastor Ricardo da Grécia, falando um pouco sobre isso, dizendo, Paulo, ele não olhava para a morte como lucro, no sentido quase como um sentimento de suicídio, de querer morrer, por assim dizer, com alegria, né? De depressão. Não, ele entendia que o morrer é lucro no sentido que não interessava o que ia acontecer com a vida dele, porque se ele fosse morrer, ele iria glorificar Deus. E se ele fosse viver, ele iria glorificar Deus. E era isso que era o propósito da vida dele. Então eles não acreditavam que o nosso mundo, né, os cristãos primitivos, que o nosso mundo estaria piorando ao ponto de repente dizer, a gente tem que fugir desse mundo. Então a pergunta é, para onde que o nosso mundo caminha? Bom, basicamente a Bíblia ela vai apontar que a história do nosso mundo caminha em cima de 3 focos. Primeiro, bem resumidamente, o nosso mundo ele foi criado, os cristãos primitivos, a Bíblia fala sobre isso, de que o nosso mundo foi criado bom. É isso que nós vemos no início de Gênesis, que Deus criou o nosso mundo bom. Isso quer dizer que a criação, simplesmente por ela ter sido criada por Deus, ela era boa. E ela é boa, ela continua sendo boa. A criação de Deus com os seus diversos aspectos, com as suas estações, com cada um de nós dentro dela, ela é boa. E aí o que aconteceu, isso sim, foi que o mal desfigurou o mundo. E aqui então quando a gente fala de mal, que é justamente o que está na palavra de Deus, mal ele não consiste no fato de repente de Deus ter criado o mal. Não, Deus não criou o mal, a Bíblia vai deixar bem claro isso. O mal, ele é a idolatria rebelde, é a humanidade se voltando contra Deus e começando a adorar a própria criação. Mal é quando a humanidade criada por Deus escolhe não mais adorar o próprio Deus, mas sim ela começa a adorar a criação. E a criação é o quê? Adorar a si mesmo, a sua vontade, a sua sabedoria, adorar as coisas criadas, adorar árvores, adorar o céu, ao sol e assim por diante. É isso que nós vamos ver na palavra de Deus. O mundo que foi criado, ele teve a sua bondade desvirtuada, desfigurada de alguma maneira por causa da nossa adoração. E aí, adoração errada, adorando a criação. E aí então nós vamos ver que o propósito de Deus é que Deus tinha um plano para redimir essa criação, para restaurar, para corrigir, para renovar essa criação. E o caminho então que Deus escolheu para fazer isso é simplesmente explicado através da ressurreição de Jesus. O caminho que Deus escolheu para mostrar para onde o mundo caminha, qual é o propósito dele para o nosso mundo, o que vai acontecer com o nosso mundo, foi declarado escrachadamente através de Jesus, na sua ressurreição. E para continuar então, a gente aprofundando um pouquinho mais desse caminho que o nosso mundo está trilhando, eu quero convidar você no seu lar a abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28, nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28, onde nós vamos usar esse texto como base para entender para onde que o nosso mundo caminha. Por que a ressurreição ela serve como base para a gente entender o que Deus quer fazer no nosso mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos, em Adão todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão com ele quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, de Jesus,
isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Queridos, por que a ressurreição de Cristo ela aponta para o caminho que Deus tem planejado para o nosso mundo? Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo aqui em Paulo, ele vai explicar que ela aponta qual o propósito de Deus para o nosso mundo, o que vai acontecer com ele, porque ele usa uma comparação entre a ressurreição com o acontecimento da Páscoa judaica. Bom, a Páscoa, provavelmente você deve saber que ela tem dois significados. O primeiro é bem comum para a gente, que a gente sabe que na sua origem judaica, ela lembrava, o povo de Deus celebrava, o povo de Israel celebrava a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Então, Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa como uma forma de eles adorarem, não se esquecerem o que Deus havia feito por eles. Mas ainda tem uma outra coisa que se destaca justamente aqui que Paulo diz no versículo 20, dizendo, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Paulo aqui, então, ele cita a Páscoa como uma forma de a gente, então, comparar a ressurreição como as primícias de uma coisa que vai vir. Na Páscoa, quando tinha a festa da Páscoa, os judeus, os israelitas, eles traziam a primeira colheita para poder adorar a Deus. Era o dízimo deles de alguma maneira. Então, toda a Páscoa, a primeira colheita da cevada, ou seja, aquele primeiro fruto, que estava pronto da cevada, quando eles iam colher com a foice, aquele primeiro fruto eles traziam para a festa e entregavam para Deus, para os sacerdotes, mas para Deus, adorando a Ele, como uma maneira de dizer, isso é somente uma simbologia da grande colheita que a gente já está celebrando e que vai acontecer. A grande colheita da cevada, ou seja, por fé, eles entregavam diante de Deus, dizendo, nós já agradecemos com os primeiros frutos, porque nós sabemos que vamos ter uma grande colheita de cevada lá na frente. Com isso, Paulo aqui então ele fala que, a exemplo do que acontece na Páscoa, a ressurreição de Jesus também é a primeira colheita, é os primeiros sinais do que Deus vai fazer lá na frente com o nosso mundo. O que isso quer dizer então? Quais são as verdades que Paulo prossegue dizendo aqui para a gente a respeito dessas colheitas, desses sinais? Bom, basicamente Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus é como se fosse uma amostra grátis do que vai acontecer. O que vai acontecer? Primeiro, Paulo vai dizer no versículo 21 que a primeira coisa que vai acontecer, ou uma das coisas que vai acontecer, mas citando aqui, é a vitória sobre a morte. O nosso mundo, o caminho que ele está trilhando é para uma vitória sobre a morte. Paulo diz, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Ou seja, Paulo diz aqui que na ressurreição de Cristo, Deus mostra o seu poder sobre a morte. De uma maneira bem especial, bem pontual, quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus estava nos mostrando para a humanidade que Ele tem literalmente poder sobre a morte, que Ele havia vencido ali a morte. E Ele estava dizendo que foi um único homem que trouxe o pecado para o mundo, que morreu e que trouxe a morte para o mundo, e que através de um único homem, Deus também ganha a vitória sobre a morte. E aí então a gente olha na perspectiva pontual, mas a gente olha também na perspectiva da colheita futura daquilo que vai acontecer. Então, naquele momento da ressurreição de Jesus, Deus vence a morte. E com isso ele aponta para o futuro do nosso mundo dizendo, você consegue ver a amostra grátis do que eu estou te dando? Do que eu reservo para ti? Aqui eu já digo para ti a promessa de que ainda que você morra, você viverá. Então, nessa perspectiva, talvez se a gente traz para o nosso mundo de hoje, nós deveríamos lembrar que, sim, Deus não sonhou com a morte, Deus não gostaria que a gente vivesse com a morte, o mundo foi criado bom, a morte entrou no mundo por causa da nossa escolha de adorar a criação e não a Deus, mas quando a gente lembra já hoje que Deus não sonhou com isso, e que Jesus venceu a morte, eu posso olhar para frente dizendo
sim, Deus, obrigado que eu posso ter a esperança de que a morte não é a última palavra, porque você venceu, e que a colheita futura que você promete é que na volta de Cristo você vai acabar de uma vez por todas com o poder da morte. E que ainda que essa pandemia venha tirar a minha vida, mesmo não sendo o teu propósito, mas ainda que essa pandemia ou qualquer outro tipo de morte, ou qualquer outro tipo de coisa me leve à morte, eu sei, Deus, que lá no futuro tu me reserva voltar a viver. E isso é a primeira coisa que Paulo vai deixar claro aqui. O nosso mundo caminha para o fim da morte. Deus vai acabar com a morte. Ninguém mais vai morrer e aqueles que morreram vão ressuscitar. Em segundo lugar, nós vamos ver Paulo dizendo que nós vamos ser restaurados. O nosso mundo caminha para nós, o nosso corpo ser restaurado. E aqui ele diz no versículo 22 e 23 de 1 Coríntios 15. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. O que ele quer dizer com isso? De novo, na morte de Cristo, os pecados em Jesus são perdoados. E com isso, nós somos libertos do poder do pecado que acabava com a nossa vida, destruía o nosso corpo, destruía os nossos relacionamentos, faz com que a gente se adoeça. Então, não somente isso aí, mas a morte espiritual que a gente tinha com Deus acaba. Então, Deus, através da ressurreição de Cristo, vence o poder do pecado e nós começamos um processo, Deus inaugura um processo de restaurar a nossa vida. E esse processo é uma amostra porque o próprio corpo de Jesus foi também restaurado. E assim, na medida que nós olhamos lá para o futuro, quando nós lembramos na volta de Cristo, o nosso corpo vai ser completamente restaurado. Nós não vamos mais viver sob o domínio do pecado. Nós não vamos mais ter problemas de relacionamentos, porque a gente vai conseguir viver no Espírito. Deus vai nos dar um novo corpo, um novo modo de pensar. Nós vamos literalmente ser novas criaturas. Se Paulo diz, e outros lugares da Bíblia dizem que quando nós nos convertemos, nós somos novas criaturas, Deus inicia o processo de uma nova criação na ressurreição. E no dia que Jesus voltar, esse processo será completamente feito. Nós vamos ser completamente novas criaturas. A terceira, ainda eu cito Romanos 8, 18 a 25, onde justamente eu vou ler mais para o finalzinho aqui, onde Paulo diz no versículo 22 assim: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O que Paulo está dizendo? De alguma maneira, toda a criação aguarda por esse momento. Mas de modo especial, nós já recebemos isso, Paulo diz, como uma esperança, porque nós fomos salvos. Mas ele diz, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência. Aguardamos o dia que nós vamos ser completamente restaurados. A terceira coisa que Paulo vai dizer aqui ainda o nosso mundo caminha para o momento onde Deus vai governar literalmente, estar com a gente em todos os lugares. Isso quer dizer o quê? Versículo 24 em diante. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus
para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em todas as partes. O que aqui Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que na morte de Cristo nós vamos ver Deus, nós vemos Deus na sua plenitude. Quando Jesus morre e ressuscita, o véu que se rasgava se rompeu. Agora nós podemos entrar na presença de Deus e nós estamos novamente conectados com Deus. Com isso, o pecado que nos separava já não nos separa mais, e agora nós diretamente na ressurreição de Jesus temos acesso a Deus. Mas nós não o vemos face a face. Paulo mesmo vai dizer aos Coríntios, nós vemos como em um espelho que é embaçado para aquela época, um espelho que não é nítido. Nós estamos na presença de Deus, nós recebemos essa conexão com Deus, mas de modo incompleto. Mas a partir então do momento que Jesus voltar, na volta de Cristo, nós vamos ver Deus face a face. Apocalipse 21, 1-5 diz isso. Ele fala assim: então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não mais existiam, e o mar também não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E aqui, a partir do versículo 3, a ênfase: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono dizia: vejam, faço nova todas as coisas. O que aqui Apocalipse diz? Assim como Paulo está dizendo em Coríntios, quando o mundo concluir o seu propósito, o propósito que Deus tem para essa história, Deus vai estar literalmente no nosso meio. Deus vai literalmente governar, porque no fim, quando Jesus voltar e tiver destruído todos os inimigos dele, Jesus vai pegar a autoridade que foi dada a ele, vai devolver para Deus, e Deus vai reinar no nosso meio. Por isso que Apocalipse disse, quando Deus fala: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus vai estar no nosso meio. Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos poder experimentar o seu amor. E o mais interessante, Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai mais haver morte, não vai mais haver tristeza. Deus vai tocar no nosso rosto. Nós vamos poder olhar para Ele face a face. Esse é o caminho esse é o rumo que o nosso mundo tem trilhado. É o momento onde Deus, no fim dos tempos, seja qual for, mas não é o fim do mundo, no fim dos tempos destinado por Deus, quando Jesus voltar, Deus vai reinar. E ainda por último, esse Deus diz aqui através do apóstolo Paulo, Deus irá restaurar o nosso mundo. Lá diz, versículo 24, então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades. Então, na morte de Cristo, o que acontece? Deus destrói todas as autoridades e potestades. Tudo que é tipo de inimigo. O diabo foi vencido, ele não tem mais domínio, ele não está vencendo, ele não tem controle sobre nada mais. Na morte de Cristo, Deus começa um processo de restaurar o mundo. Ele já começa esse processo. Mas no dia que Jesus voltar, Apocalipse 21 diz, versículo 1, então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva. O que Paulo diz e o Apocalipse diz? Nós não vamos ser levados daqui para fora. O caminho que o mundo trilha não é nós fugirmos desse mundo para um outro mundo. Nós não vamos viajar numa nave, Deus não vai tirar a gente daqui, mas está dizendo que a nova Jerusalém vem dos céus e se instaura. Essa nova cidade, essa cultura do reino de Deus vem de fora para se instalar dentro do nosso mundo. O nosso mundo vai ser renovado, restaurado. Esse é o propósito que Deus tem para a gente. Assim, queridos, a gente tem que concluir que
ainda não é o fim do nosso mundo e nem é o propósito de Deus acabar com o nosso mundo. A gente muitas vezes aguarda tudo ir por água abaixo, tudo ser destruído, e não é o propósito. Deus caminha com o nosso mundo para vencer a morte, para restaurar o nosso corpo, para restaurar a criação, para nos dar um novo sentido. E esse caminho trilha, claro, vão ter sinais, mas a questão dos sinais, que talvez você se pergunta, mas como eu posso saber que esse momento está mais perto? Como eu posso saber que a volta de Jesus está mais próxima? A questão é, pega o microfone para mim. Som, deve ser a pilha. Falhou aqui a pilha do microfone para não demorar trocando. A questão é, não é quando isso vai acontecer. Não é a pergunta que deveria estar em destaque para a gente. Porque os sinais, eles não nos permitem dizer realmente se chegou o momento. Ele não nos permite, como o próprio Jesus diz lá em Mateus 24, ele fala, vocês vão ouvir eu falar de guerras, de ameaças, de pânico, de coisas, mas não entrem em pânico. Isso é necessário acontecer. Mas ainda não vai ser o fim, ele diz. Vai ser difícil vocês discernirem entre os fins dos tempos. Mas o que realmente importa não é quando vai acontecer, mas o que nós vamos fazer quando essas coisas acontecerem. Quando a gente ainda vê que o mal continua reinando e que em muitos momentos parece que o mal parece que está ganhando força. O que nós devemos fazer? 3 coisas Jesus vai apontar para a gente a partir de Lucas 12, que é um texto que também fala justamente das características dos finais do tempo. Jesus vai dizer em primeiro lugar, quando essas coisas acontecerem, primeiro, não deixem de testemunhar. Quando vocês verem que o mal continua reinando ainda assim pelo mundo, continuem a testemunhar da sua fé, continuem a falar da verdadeira história do mundo, continuem a testemunhar do amor de Deus pela humanidade. Jesus diz lá em Lucas 21, 12, antes de tudo isso, haverá um tempo de perseguição. Vocês, porém, serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Queridos, o teólogo Michael Gorin, um americano, ele diz o seguinte sobre a nossa preocupação com o futuro do mundo. Ele fala, o nosso papel não é sermos otimistas e nem pessimistas diante do cenário que estamos inseridos. O nosso papel é compreendermos como se dá a nossa missão no cenário atual. Essa é a grande pergunta. Diante de um momento extremamente complicado, onde as nossas portas, os nossos templos estão fechados e que a gente muitas vezes associava a missão a trazer as pessoas para dentro de um templo, a trazer as pessoas para uma reunião, como nós vamos continuar sendo igreja em missão? A igreja da Chácara Primavera, a igreja presbiteriana, eles botaram um lema para eles nesse momento dizendo: as nossas igrejas, nossas estruturas, os nossos prédios estão fechados, mas a igreja continua em missão. Nós devemos continuar avaliando como pregar o evangelho, quais são as formas que a gente tem para testemunhar. Você no seu lar não pode achar que a igreja parou. A igreja não parou, a igreja somos nós, a missão continua. E Jesus está dizendo, quando acontecerem coisas difíceis, mesmo que sejam perseguição, o próprio sofrimento do mundo pode de repente ser encarado como uma perseguição, entre aspas, contra o cristianismo, não declaradamente, não é algo que é racional, não estou dizendo que isso é demoníaco, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que isso está atrapalhando a nossa missão. E Jesus diz, quando vocês verem os sinais do mal, talvez tentando reinar, prevalecer, não deixem de testemunhar. Não ache que você está de férias, não ache que você não precisa mais falar do amor de Deus, não, o foco agora é a gente discernir ainda mais como testemunhar. Segundo lugar, cuide para não ser enganado e você não perder a sua fé. Enquanto o mundo ainda caminha para o fim dos tempos, não do mundo, mas para o fim dos tempos onde Jesus vai voltar, Jesus vai dizer em Mateus 24:4 assim: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Queridos, a gente vai ver ainda mais nesse momento que antes já tinham muitos pregadores em tudo que era canto. Na televisão, o tempo todo você acessava informações
do evangelho, teoricamente. E agora dobrou o acesso que a gente tem. E não cabe aos pastores proibir vocês de assistir outros cultos. Eu mesmo, durante os domingo de manhã, quando não tem culto, eu tiro um tempo para assistir outros cultos de pastores luteranos, de outras igrejas, mas eu tomo todo cuidado para ver se aquilo que eles estão falando condiz com o evangelho. E é isso que aqui está sendo dito por Jesus. Tomem cuidado, porque enquanto o mundo caminha para aquilo que é destinado para ele, vão vir falsos profetas, vão vir pessoas que vão tentar dizer que temem a Deus, que amam a Deus, mas as suas palavras vão parecer tão com aquilo que Jesus falaria, que podem afastar vocês de Deus, que podem acabar com a fé de vocês. Por isso, além de testemunhar, tomem cuidado para vocês não ouvirem uma palavra falsa. E ainda em terceiro lugar, diante dos sinais que a gente ainda percebe do fim dos tempos, se animem, se alegrem, porque mesmo que a gente, quanto mais a gente vê ainda sinais do mal tentando reinar, é quase que um desespero do diabo, sabendo que o fim dele está chegando de vez. E Jesus diz, portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a salvação de vocês está próxima. Quanto mais vocês verem sinais de um mal esperneando de alguma maneira, de a humanidade tentando lutar contra Deus, mais claro fica que Jesus vai voltar. E aí Jesus está dizendo para a gente, ao invés de vocês perderem a alegria, de vocês perderem a esperança, de vocês perderem o sentido da vida, é aí que vocês têm que reencontrar. É nesse momento onde a gente vê o sofrimento intenso do nosso mundo, onde o medo da morte vem reinar sobre o nosso coração, que a gente tem que erguer a cabeça e dizer, o caminho que o mundo está trilhando não é o da destruição. Essa pandemia não vai vencer. Os problemas da política do nosso país não vão vencer. Não vai ser políticos que vão resolver o problema do nosso mundo. Porque nós lembramos nesse momento que não vai ser Bolsonaro, Lula, Maia e tantas outras pessoas, quem seja o ser humano que ainda vai entrar no nosso país, nas autoridades, na prefeitura e assim por diante, que vão resolver o problema do nosso mundo. Quem vai resolver o problema do nosso mundo é aquele que diz que a história caminha para a volta de Cristo. E quando a gente lembra disso, em meio a esse momento de angústia, talvez, a gente deve erguer a cabeça, como Jesus diz, se animar, se alegrar, botar um sorriso no rosto e dizer, vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor Jesus. Queridos, o coronavírus, ele não permite a gente saber se a gente deve estar mais prontos hoje do que quem viveu anos atrás. Mas ele permite dizer que Jesus está mais perto de voltar, talvez. E isso é motivo para a gente se alegrar, se preparar, erguer a nossa cabeça e cantar. Volta, Senhor Jesus, volta.